Muito bom dia, muita boa tarde, boa noite para quem é da noite. Nós estamos hoje aqui no Departamento de Cultura fazendo a nossa segunda aula para você, com todo carinho, com toda dedicação, beleza? Vamos falar de artes cênicas. A arte cênica é um conjunto de artes que nós temos aí o teatro, nós temos a arte circense, o circo, entre outras interpretações. Neste caso, nós vamos falar da relação histórica interpessoal no qual as artes cênicas nos colocou durante todo esse período da humanidade, até os dias de hoje, beleza? Vamos lá! Vamos descer agora a nossa ladeira da cultura em direção ao paraíso do conhecimento em nosso carrinho de rolimã, certo? O teatro, além de ser um conjunto de mecanismos de interpretações e também de improvisos e jogos, ele também nos dá a capacidade de compreender as relações interpessoais. Exemplo, um ator, ele tem que interagir com o público. Nesse caso, a nossa interação aqui está sendo produzida através desse mecanismo eletrônico, via as redes sociais. Nesse caso, nós temos toda uma equipe, o Abel Gonzaga, o Hugo, o Ricardo, para nos auxiliar, para estarmos aqui para fazer esta arte com você, a arte de dar aula. Beleza. Com tudo isso, o teatro no Brasil, principalmente o que nós estamos estudando nessa parte da história, ele começa a usar vários mecanismos para poder comunicar, para interpretar, para dizer, para transmitir. O padre José de Anchieta, quando estava catequizando, ele utilizava o teatro. Isso com forma de comunicação, de expressão, de diálogo, e fazia com que os índios conseguissem entender a sua proposta que ele estava apresentando. Isso é uma relação pessoal e está dentro de um sistema antropológico onde as pessoas conseguem ter um bom relacionamento a partir de uma dinâmica cênica. Tudo isso foi estudado, desenvolvido por vários cientistas da área da neurolinguística, mas isso fica para o professor de ciência. Vamos voltar para a arte. A comunicação real do teatro se dá a partir de um negócio chamado leitura fria. O artista pega um texto, lê o texto, faz as suas anotações, seu improviso e faz as suas pontuações. A partir da leitura fria do texto, ele compreende o que o diretor do teatro quer que ele faça, o que a pessoa que escreveu a peça lhe solicita. Então, logo em seguida, nós vamos para uma outra parte, que é a leitura dramática. Depois eu vou postar um videozinho de Carlos Oliveira e meu amigo Rodrigo Assis, fazendo uma leitura dramática de Dois Perdidos na Noite Suja, de Plínio Marcos, um dos maiores teatólogos brasileiros. Beleza? E nessa agitação, aí sim vai para a pré-cenas. As pré-cenas é aquilo que o artista começa a fazer o seu laboratório, começa a estudar como será o personagem, qual o figurino que deve ser utilizado, postura de voz, expressão corporal, e tudo isso se dá pela comunicação direta entre o diretor, o produtor e o ator. Nesse caso, nós podemos também dizer que o teatro também estuda a forma linguística e acompanhando, às vezes, algumas terminologias que nós encontramos dentro da literatura brasileira, beleza? Ou da literatura internacional, como queira, tipo Shakespeare, né? Shakespeare é uma literatura internacional, Shakespeare, um inglês que fazia teatro, e ele passou a desenvolver todas as suas peças a partir de uma forma escrita que ficava de fácil entendimento para o ator, e nesse caso o ator fazia o seu jogo de improviso, de apresentações a partir do escrito na peça de Shakespeare. Então, é literatura, é escrita. Pois bem, aqui nas línguas portuguesas, eu tenho uma grande admiração por um cara chamado Gil Vicente, que escreveu O Alto da Barca do Inferno, um português fantástico. Na minha concepção, na minha opinião, modesta, muito humilde, ele é tão bom quanto Shakespeare, né? A diferença foi que Shakespeare escreveu na língua inglesa, Gil Vicente
na língua portuguesa, quase no mesmo período de tempo, porém eu gosto muito da forma da escrita do nosso amigo Gil Vicente, para fazer só essa comparação da literatura a nível internacional e puxando um pouquinho para a nossa língua, que é o português, a nossa língua vernácula. Então o teatro começa também a fazer uma coisa que depois virou uma terminologia científica, que é a comunicação direta pela expressão. Antes mesmo que tivesse início a formação da Libra, a língua dos sinais, né? E começaram a fazer essas pantomimas, essa gesticulação de corpo, para poder comunicar. Então, mesmo antes de surgir a língua de sinais, Libras, aqui no Brasil, o teatro já utilizava as expressões, as pantomimas, para poder se comunicar, entendeu? Então, mesmo antes dessas formas de comunicação, hoje muito utilizadas e que nós gostamos muito e que é muito valorizada, o teatro já utilizava essas técnicas, essas práticas de comunicação. Outra coisa é a análise do discurso. Para nós do teatro, a análise do discurso é muito simples. Eu falo, eu sou um agente que falo, transmito, e existe vocês, o público, que escuta. Então existe o transmissor e o receptor. E isso é uma coisa que nós também estudamos na língua portuguesa. Beleza? Vou mostrar para vocês agora um jogo de cena, sozinho, um monólogo, que eu gosto muito de interpretar, para que vocês possam ver agora eu utilizando as 3 expressões básicas do teatro que nós falamos na aula passada, que é a expressão facial, oral e corporal. Beleza? Você não é Jesus, o Filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. Beleza? Essa foi um personagem que eu tive o prazer de interpretar há 2 anos atrás, que foi o Diabo na Semana Santa, que foi uma peça produzida aqui pelo Departamento de Cultura. Naquela oportunidade eu fiz essa personagem, e que foi uma peça com um público fantástico, mais de 5.000 pessoas ali no Estádio Municipal de Teixeira de Freitas, Tomatão. Essa peça foi dirigida pelo então diretor do Departamento de Cultura, Derneval Pires, com um aglomerado de artistas de nossa cidade e região. Foi um dos maiores espetáculos produzido aqui pelo Departamento de Cultura. Então vai um abraço aí para o meu amigo Derneval Pires, que agora está com um empreendimento ali no Santa Rita. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficar com nossa aula aqui hoje por aqui e vamos esperar vocês para a próxima semana. Vou mandar um abraço, um beijo para o nosso prefeito da atual administração, Marcelo Militar, um forte abraço, professora Regiane, nossa secretária de Educação, um beijo no coração, Ricardo Aguiar, nosso diretor do Departamento de Cultura, sempre junto, o nosso coordenador, Hugo Gonzaga, e nosso amigo que está nos acompanhando aqui de perto, Abel Gonzaga. Nos curta, nos compartilhe, nos siga nas redes sociais. Beleza? Até a próxima aula!